Olha, eu não quero ser pessimista, mas há uma expectativa muito grande da maioria dos 2.300.000 eleitores alagoanos com relação ao futuro. Nós estamos vivendo, passamos por um início de 2020, que foi aquela tragédia do coronavírus, reconhecida no mundo inteiro, aquelas medidas recessivas. 2021 houve uma perspectiva de retomada da economia. E agora, em 2022, a economia começa a dar alguns passos, alguns sinais de reaquecimento. Mas aí encontra a iniciativa privada cambaleando, tentando botar o pescoço fora d'água, como se diz no ditado popular. E o serviço público, como foi pego de surpresa, retoma com as mesmas características, sem um caminho a definir e enfrentando uma crise em alguns estados. Nós tivemos aí os últimos governos dos últimos 8 anos com promessas de recuperação da máquina pública, porque ela vai ter uma influência muito forte da iniciativa privada. E, no entanto, nós chegamos agora numa reta final de eleição do segundo turno, precisando algumas definições no quadro nacional e no quadro dos estados. E no caso particular aqui de Alagoas, nós temos um serviço que é essencial e fundamental. Primeiro, pensar numa estrutura de segurança pública de Estado. Nós temos aí, por exemplo, uma instituição como Polícia Militar. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, 9.000 homens. Se você vai conversar com eles individualmente, você vê uma perspectiva de incerteza. O que nós vamos enfrentar pela frente? O que nós temos de concreto pela frente? Como está a nossa estrutura de organização social, de investimento em nossas instituições? É sobre isso que nós vamos conversar agora com o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, Coronel Olegário Paz, que é um estudioso nesse assunto, é um político moderado, que conhece bem a estrutura do estado de Alagoas dos últimos, eu vou dizer assim, 20 anos. Eu estou exagerando? Primeiro, muito obrigado por você retornar ao programa. Você conhece essa movimentação política de bastidores, né, nos últimos 20 anos. Dá para a gente começar a ter uma visão menos pessimista do que vivemos nesses últimos 2 anos? Caro Arnaldo e os nossos telespectadores aqui da TV Mar, do programa Conjuntura, e também em especial aos nossos associados da nossa querida Somal, aos nossos militares estaduais. Pode sim, Arnaldo, a gente tem muitas esperanças, né, nessa conjuntura atual. Né? Como você bem falou aqui, a gente sempre vem conversando, né, não só com amigo, mas dentro da própria estrutura da Polícia Militar. A gente vem passando um processo eleitoral muito atípico daquilo que, tranquilamente, ao longo dos meus 50 anos de idade... Eu acho que nunca viu nada igual. Nunca vi nada igual. Né? 29 anos e 9 meses de corporação, né? Chegando quase a 30 anos e sempre, né, participamos ativamente, né, da boa política, das boas propostas para as instituições. Não dá para negar que toda essa discussão está ligada a um processo nacional que a gente precisa que a economia se recupere ou que comece a dar sinais de que... Porque isso vai se refletir na melhoria da arrecadação e, evidentemente, em novas políticas de investimentos no servidor público. E esse servidor público ele vai ter um impacto muito forte na economia local. Hoje, quando a gente fala desse servidor público, como isso definiria? Porque nós já tivemos uma política de contratação dos próprios policiais militares, do pessoal do bombeiro. Nós não tínhamos uma formação assim, intelectual qualificada. E hoje, como é que o senhor define do soldado ao coronel, como o senhor? Olha, hoje, esse perfil. Hoje, o perfil do militar estadual hoje, né, a nível de Brasil e Alagoas, ele não passa longe disso. Né, ao longo desses últimos, principalmente após a Carta Magna de 88. Que é a Constituição Cidadã, Ulisses Guimarães. Justamente. Então, ela deu, né, alguns arcabouços, né, de legalidade, de formalismo, né, a investidura em cargos públicos. E para os militares estaduais também, através de concursos públicos. Né? Isso aí já é um ganho? Já é um ganho muito grande, principalmente aqui, né, após 94, 95, eu acredito,
né? A gente começou também a ter alguns processos seletivos pela própria Universidade Federal de Alagoas. Muito bom. Né? Então, você começa a dar um ganho, né, imensurável, né, à qualidade dos integrantes das corporações militares. Né? Você tinha antigamente, como a gente sempre fala, aquele militar vocacionado, né, que acontecia assim, eu me lembro muito das conversas de meus tios, meus avós, né, aqueles mais antigos, que eu sempre tive o costume de me relacionar, assim, de conviver e de escutar os mais antigos. Eu sou dessa geração, né, que a gente respeita e escuta, né, para poder aprender e depurar, né, e daquilo ali você avançar, né? E avançar. E graças a Deus esse sempre foi o nosso, né, essa nossa forma de enxergar a vida e de pautar as nossas condutas. Então a gente via que antigamente você tinha aquele velho bilhetinho, né, do chefe político local que dizia, ó, menino forte, tal, isso. Tem vontade, dá né? para ser polícia, né? Aquela outra que às vezes alfabetizava ali no interior, tá, botar aí na prefeitura para ser professora e lecionar. Então, esse foi um ciclo que ficou lá atrás. Até 88. O ciclo agora é um ciclo diferente, que você ou você... Isso melhorou a qualidade? Melhora consideravelmente. Ou as instituições, as próprias instituições, o Arnaldo, né, as instituições públicas, elas tendem também a ter esse fortalecimento, né, com outras instituições a nível de Ministério Público, né, Controladoria, órgãos de fiscalização, o próprio fisco do Estado também. Então, você faz uma conjuntura e a segurança pública, ela não pode ficar atrás disso. A segurança pública ela tem que alcançar a par e passo. E é essa luta, a gente, à frente da Associação dos Oficiais Militares, juntamente com as demais associações, a gente busca justamente isso, primar pela qualidade intelectual dos militares estaduais, porque você tendo uma qualidade esse intelectual... militar de hoje, com esse arcabouço do concurso público, ele consegue entender que ele é um servidor público? Consegue entender, e principalmente na nossa categoria dos militares estaduais. Né? Então, que nós somos somos servidores militares estaduais, claro, conforme está lá no artigo 42 da nossa Constituição. Então, tem-se realmente esse recorte na Constituição. As distorções são pequenas. As distorções são pequenas, mas como toda categoria, né, somos compostos de seres humanos. Sim. Né? E os seres humanos não quer dizer também que seu nível, quanto mais intelectual você seja, mais probo você vai ser. Sim, então, a gente o tem ser visto aí humano que é um ser racional e ele tem o seu livre-arbítrio para poder, né, inserir para que caminho ele deva e queira ir. A gente pugna sempre por isso, né, de buscar sempre uma classe que entenda das suas legalidades, que procure estudar e principalmente estudar os nossos ordenamentos jurídicos, porque toda ação ela é pautada em um regramento. Então, nós que somos o Estado na rua, nós temos o nosso limite. Então, é um limite que se você colocar o pé além dessa linha, o próprio Estado pode lhe responsabilizar. Então, por isso que a gente preza isso, conversa muito com os nossos comandantes, os comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, conversamos muito com os comandantes dos centros de formações, tanto a Academia de Polícia Militar, que forma os oficiais, como o Centro de Formação e Aperfeiçoamento das Praças, que formam os soldados, para buscar isso, buscar esse ensino, despertar no nosso militar que ele precisa, sim, ter sempre uma instrução e um ensino continuado, porque a legalidade é a base de tudo e já evoluímos bastante. Eu percebo isso conversando com alguns militares, do soldado aos coronéis, que o acesso via concurso público, ele qualifica. E há uma frustração com uma economia mundial em crise. As pessoas estão buscando serviço público. Isso não é uma coisa de agora, de 4 anos, de 8 anos. Não, é uma coisa já que já vem por conta da economia que está passando por um abalo e transformações tecnológicas. E o serviço público é uma garantia de estabilidade. Isso qualifica a Polícia Militar de um certo momento. Eu vou para a Polícia Militar, ou vou para o Corpo de Bombeiro, porque eu vou ter ali a garantia, não vou ser desempregado. Mas quando ele chega lá, que às vezes você vê um jovem que está fazendo faculdade, né, e que vai lá, faz concurso, entra às vezes como soldado, ou entra como oficial, ele encontra uma estrutura preparada para recebê-la? Arnaldo. Você está entendendo? Entendi. E assim, em partes, ele vai encontrar essa estrutura. O que eu quero deixar aqui pontuado e bem claro aos nossos assistentes aí, aos nossos telespectadores, é o seguinte: uma coisa é você ter a vocação. A vocação e a carreira do militar estadual é totalmente diferente
de uma carreira de um servidor público civil. Que você vai estar com perigo todo instante. Justamente. Você, além de ter a vocação, você além de ter o conhecimento para onde você está indo, você tem uma realidade totalmente diferente daquilo que você pensa. E tem que praticar a ciência ali, disciplina, Isso. né? Hierarquia e disciplina que são os nossos pilares. Os nossos pilares. Às vezes a gente pode ter na nossa intelectualidade uma intelectualidade privilegiada, mas você sempre vai ter, numa estrutura hierarquizada, alguém que está à sua frente numa relação de comando que às vezes não alcance o mesmo pensamento seu, Sim. mas que também não está fazendo nada fora da ilegalidade. Sim. E às vezes muitas pessoas se frustram por isso, né? Você vê a corrida hoje para o jovem e para a população, na sua maioria até os 30 anos de idade, que é a idade limite de ingresso nas corporações militares, eles procuram por essa estabilidade, pela uma situação econômica diferenciada. Ignorando o risco daquele... Ignorando os riscos e até mesmo não tem nem noção do que seria aquela função. Quer dizer, ser embalado numa promessa, vou abrir 1000 concursos públicos. É isso que eu digo. Você tem um número de vagas muito ampla, aquém de qualquer outra categoria. E uma seleção precária. Você abre 1000 vagas para soldado das corporações militares, principalmente a Polícia Militar. Você vai ter aí, como teve no último concurso público, salvo engano, mais de 60 mil inscritos. Para selecionar 60 mil inscritos. Você pega desses 60 mil inscritos, se você for olhar, pelo menos dos que conseguem passar, 90% deles já têm o terceiro grau formado. Alguns mestres, alguns doutores. Os outros 5% estão em via de concluir um curso de formação. Então, as pessoas vêm por isso, pela estabilidade, pelo salário. Hoje o subsídio, que é um subsídio dentre as categorias do Estado, é um subsídio atrativo, mas às vezes não é aquilo. Você Quando não tem esse perfil. Quando ele chega lá, isso aí se resume, do ponto de vista social, nesse homem que vai buscar essa polícia militar, buscando, falando assim, a estrutura da segurança pública. Aí eu falo polícia militar, polícia civil e corpo de bombeiros. Chega lá, o sonho é completamente diferente da realidade. Qual o impacto que causa no homem? Há impactos físicos e emocionais? Gravíssimos. Muito. Há pessoas que não conseguem nem se recuperar. Né? Hoje, se você for fazer um estudo, né, principalmente dessas, assim, entre os militares, como eu digo sempre, de 20 anos atrás e os dos últimos 20 anos para frente, você vai ver a incidência de pessoas com problemas com patologias psíquicas, né? Pessoas alcoolismo, né? A própria depressão, né? Que é uma coisa hoje que assola muito. Não só aos militares, mas à população como um todo. É o mal, acredito que vai ser o mal do próximo século, ou se não já está sendo da próxima década. Quer dizer que além desse problema de você buscar uma instituição por necessidade de ascensão profissional, que você não está percebendo como a economia em crise, a iniciativa privada, buscando novos caminhos, ali em tese garantindo uma estabilidade, a estrutura física, depois de 88, ela acompanha essa possibilidade de sonhar? Olha, tivemos um grande avanço na estrutura física da corporação, né, ao longo da década de 90, meados de 2000. Agora nós tivemos uma grande recomposição nesses últimos 6 anos da parte de equipamentos e materiais. Também tivemos aí, a olhos vistos, né, uma situação que nunca passamos, né, que é a questão ainda do nosso quartel do Comando Geral. Pois é, está lá sendo reformado, aquela situação toda. Né? E eu vejo também, assim, além do quartel-geral estar naquela situação que é a casa de vocês, que está lá para ser recuperado, a própria estrutura da Academia de Polícia. A estrutura da Academia de Polícia, a estrutura do Centro de Formação, eu digo sempre, o local ali, onde a gente chama a nossa, para aqueles mais antigos, né, os nossos veteranos, a GPMTB, que era a Guarnição Policial Militar do Trapiche da Barra, onde engloba ali o Cefap e a Academia de Polícia Militar, senador Noni Melo. Então, eu entrei na corporação em 93. Pouquíssimo foi feito. Pouquíssimas alterações. É aquilo que está lá desde o centro. É aquilo que está lá. Então, já conversamos bastante com os ex-comandantes, Coronel Marcos Sampaio e Coronel Bittencourt, agora com o comandante atual, Coronel Paulo Amorim, e as pessoas estão tomando consciência disso. Aí, por isso que no início da nossa conversa aqui, a gente falando no que a gente poderia esperançar
né, do próximo governo que aí chega a partir de 23. Nós temos duas correntes que vocês já devem ter conversado com as duas correntes, de alguma forma ou de outra, né? Porque eu me lembro que vocês tentaram fazer alguns candidatos faltaram. Fizemos uma sabatina lá, o único que não conseguiu, por incompatibilidade de agenda, foi o atual governador Paulo Dantas, candidato à reeleição. Vocês vão retomar esse segundo turno, discutir com os candidatos, ou essa é uma questão já superada? Não, estamos tentando ver com as agendas dos candidatos e também com os presidentes das entidades, né, para viabilizar esse encontro, esse fechamento desse encontro, né? Nisso vocês vão apresentar novas esperanças, porque eu já não vejo mais nem como um pleito, né? São esperanças de ter a casa de vocês. Justamente, Arnaldo, a gente nessas sabatinas, nessa conversa, no primeiro momento eram os candidatos apresentarem seu plano de governo e os presidentes das entidades também fazendo algumas sugestões. E as sugestões que foram feitas lá pelos presidentes que ali estavam e até ouvindo algumas pessoas que na plateia estavam, era justamente isso. O que é que nós, militares estaduais, almejamos? Uma instituição forte, uma instituição com o mínimo possível da intervenção política na sua estrutura administrativa. Ainda funciona assim? Funciona porque, assim, as pessoas têm que entender, e principalmente aqueles que sentam na cadeira de comando geral e o próprio chefe do executivo, que quem sentar na cadeira do comandante geral, não só o comandante, mas eu digo sempre, do coronel mais antigo ao soldado mais recruta, ele tem o dever funcional de lealdade ao chefe do Poder Executivo, que é o nosso comandante em chefe maior. E esse tem que pensar em vocês como uma política de Estado, né? Tem que pensar na nossa instituição como realmente uma polícia de Estado. A gente não pode ser parte nem do cordão azul, nem do cordão encarnado. Vamos parafrasear assim, são as cores dos nossos dois times de maior rivalidade. E o meu CSA está passando por um problema muito... E o meu CRB vai muito bem, está lá firme. Então, a gente não pode, assim, enquanto cidadão, podemos ter as nossas preferências políticas, mas enquanto instituição, a instituição ela tem que ser preservada o máximo possível. Porque quando o cidadão civil, quando a sociedade enxerga nesta farda, ela enxerga o Estado. O Estado, ele é apartidário. O Estado, ele tem por necessidade de ser impessoal. Então, o trabalho das forças públicas, o trabalho dos militares estaduais, tem que ser um trabalho voltado para a sociedade. E aí, o senhor pontuou isso, o senhor ia dizendo que mais... Justamente, aí pontuamos isso nessa intervenção, né? Estamos com um projeto também buscando aquilo que nós estamos falando aqui na melhoria do grau intelectual, da formação, que é o acesso a nível que hoje já existe em 19 polícias no Brasil, o acesso por nível superior, tanto para soldado, as praças, né, como para oficiais. Vocês já foram destaques, até sem fugir do assunto, vocês já foram destaques, vocês desenvolveram aqui, foi um dos primeiros, se eu não me engano, no Nordeste, a política de direitos humanos. Nunca mais ouvi falar nesse segmento da polícia, que intervia em conflitos, né? Pronto, mas foi também uma das pautas também abordada e uma das conversas que a gente teve também, não só na sabatina, mas também com a oportunidade com todos os candidatos, inclusive com o atual candidato a governador, que chama-se a polícia de aproximação, a polícia de proximidade, que é uma nova modalidade das polícias comunitárias, que aí você dinamiza essa interação sociedade, instituições, né, e a instituição ficando muito mais próxima ali da comunidade. Que isso também é uma modalidade da nossa antiga polícia comunitária, que você trabalha isso nos bancos. Né? Estamos procurando reativar, né, e modernizar o nosso centro médico hospitalar, que aí você começa também a trabalhar as pessoas. Eu acredito que você tem que ter o equipamento, você tem que ter as estruturas prediais, os quartéis em condições, né, os equipamentos, né, de informática. E é um segmento específico que tem patologias específicas, né? Justamente, mas o nosso centro médico hospitalar, o nosso serviço, o nosso centro de apoio social, o nosso CAS. Né? Então, tudo isso está hoje meio que em frangalho, né? Está meio que cambaleando o hospital hoje lá. Né, independente de governos que já passaram. Mas essa é a real de situação. Mas a estrutura, é isso que eu digo, a instituição, quando eu falo instituição, são os nossos comandantes que têm que começar a fazer essa política interna e vertical de conscientização da importância desses equipamentos para convencer o chefe do Poder Executivo. Então, o convencimento tem que partir da gente. E a gente tem projetos e planos, né, justamente já voltados para essa área. E, né? Ao que me parece, o executivo é que está dando o tom da música, né? Perfeito, assim, e será sempre assim.
O executivo ele sempre vai propor, mas assim, Aí na tem nossa a contraproposta, vida, na nossa né? vida privada, na nossa vida em família, na nossa vida enquanto sociedade, se você não tiver argumentação para defender aquilo que você acha que é correto para o seio da sua família, ou para a comunidade que você frequenta, ou para a profissão que você tem, então você está fadado a sempre ser passado por cima por visões muito mais amplas, porque o governador ele tem uma visão ampla de todo o Estado. Se eu tenho as estruturas militares, né, o meu comandante, né, junto com o seu Estado-Maior, junto com todo o seu staff, tem os seus projetos, os seus programas do bom convencimento, não tem chefe do Poder Executivo nenhum que feche os olhos para isso. O senhor é coronel fechado, é? Não, sou tenente-coronel. Tenente-coronel. É o penúltimo posto. O senhor faz parte já do Estado-Maior, não? Não. O Estado-Maior é fechado pelos coronéis. Mas Agora fechado. tem um bom acesso com todos eles, com os 16 coronéis hoje da Polícia Militar. Né? A Associação dos Oficiais Militares hoje, graças a Deus, a nossa postura e aquilo que E a eles gente têm vem esse aprendendo. pensamento que o senhor tem? Boa parte, sim. Boa parte, De sim. ter uma polícia de Estado. Ter uma polícia de Estado. Não é uma polícia boa parte ou do a sua Arnaldo, nem totalidade. polícia, Não. A polícia do cidadão. Arnaldo e aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores, eu digo sempre, como é o meu costume, à frente da ASOMAL. Quem tem que ter o nome forte é a entidade, a Associação dos Oficiais Militares de Alagoas. O Tenente-Coronel Paes está lá de passagem, é como comandante-geral ou o próprio chefe do Poder Executivo. Ele sabe que ele tem um ciclo de 4, no máximo 8 anos, mas aí a instituição ela é perene. Então a gente tem que trabalhar para o fortalecimento das instituições. E quando as instituições são lembradas, os gestores têm que ter a consciência que o trabalho dele foi tão bem feito que o nome dele passou despercebido. E a instituição ficou forte. O senhor dizia há pouco tempo que alguns oficiais, evidentemente, eles querem se livrar dessa amarra da dominação política, da indicação, do apadrinhamento político. Eu não disse isso de outra forma, mas foi uma forma que alguns dos seus colegas já vêm me falando que eles sentem que ainda existe essa pressão. Recentemente, agora, o Tribunal Superior Eleitoral cobrou do nosso Tribunal Regional Eleitoral 2 explicações. Uma sobre uma apreensão de mala de dinheiro envolvendo aí algumas pessoas da política eleitoral partidária e a outra sobre a movimentação de policiais militares em 102 municípios no período eleitoral. O que de fato aconteceu? Olha, assim como a sociedade e a imprensa, quando a gente tomou conhecimento desses últimos fatos, né, nós ficamos assim meio que estarrecidos, né? Mas aí sem pré-julgamento, que eu digo sempre, às vezes um momento acalorado, a situação, uma imagem, uma contextualização, enquanto entidade, enquanto membro da ASOMAL, enquanto presidente da instituição, o que é que a gente pugna e busca? Né? Que esses fatos que impactam diretamente a sociedade, eles deveriam ter uma ordem de prioridade na própria justiça, para serem apurados, né? E com a gravidade, com a responsabilidade que tem que ser, para que seja tirada a verdade real. Que não fique com a conjectura do Arnaldo contra o Tenente-Coronel Paes ou o Tenente-Coronel Paes com o Arnaldo. Quer dizer não, que isso chegou em forma de conjectura e terminou que se busca a conjectura. Não, são coisas muito fortes que a gente vem acompanhando ao longo da semana, que aqui ninguém está falando para leigo. Sim. E ninguém é leigo. O que a gente pede é que realmente a justiça ela faça, assim, tenha esse dinamismo, né, de tentar, no espaço mais célebre possível, porque são coisas que vão impactar não só a vida do Tenente-Coronel Paes, mas a vida da sociedade, do cidadão Olegário Marques Paz Júnior, do cidadão Arnaldo Ferreira, Sim. do cidadão alagoano, do cidadão brasileiro. Então, o que a gente pede é isso. E no tocante a essa notícia, né, da explicação, porque foi uma coisa que causou estranheza, assim, surpresa para a gente. Né? Inclusive, a gente já tinha ofício falado do TSE sobre isso, ao TRE, né? Porque dias antes tinha tido uma reunião no Comando de Policiamento do Interior, né, fechando todo o policiamento, com policiamento posto, o pessoal já se deslocando para reforçar o interior do Estado. E uma coisa, Arnaldo, que eu bato isso com a cidadania plena dos militares estaduais, que até o pleito eleitoral de 2018, os militares estaduais eram subjugados porque tinham uma massa de pessoas, né, muito grande, né, e que não conseguia exercer a sua cidadania plena. Eu falo cidadania plena por quê? Porque o voto do militar, ele não era computado.
Agora E a partir de 2018, a legislação nos permitiu essa faculdade da transferência temporária do nosso domicílio eleitoral. Então, com 30 dias ou 60 dias antes, a gente prepara as escalas de serviço para reforço do interior, ou vice-versa, do interior para reforçar a capital, até para os nossos votos serem computados válidos, porque a gente também tem então esse foi processo. isso que gerou essa polêmica toda. Aí gerou essa polêmica toda, assim, inclusive, né, eu fiz até uma fala a esse respeito, porque iria prejudicar os militares, inclusive hoje, como eu digo sempre, até em outras conversas aqui a gente diz, hoje as categorias deixaram de ser representadas nos parlamentos. Hoje os parlamentos, dificilmente você tem lá o representante dos professores, os representantes do Aqui nós temos um cabo, né? Aqui a gente conseguiu né, manter uma cadeira que foi do Cabo Bebeto. Né? Mas ele tem abraçado a causa de vocês? Tem abraçado a causa, assim, como todo processo, né? Às vezes é um processo muito conturbado, mas o tempo e a maturidade nos dará isso. Então, o deputado já vem, já sinaliza, já conversa, já vê que tem projetos futuros e as entidades, as associações têm que procurar os parlamentares. Até agora nós estamos num quadro pessimista querendo chegar para o otimismo. Independente de qual seja o resultado. Ou se der o senador Rodrigo Cunha, que é, né, do União Brasil, ou se der o deputado Paulo Dantas, que é do MDB, há como a gente ter uma perspectiva otimista para o futuro dessas instituições, policial, militar, corpo de bombeiros, a estrutura da segurança como um todo? Acredito muito nisso. O senhor tem esse otimismo? E passo aqui aos militares estaduais justamente esse pensamento positivo dessa esperança, porque quem tem que traçar as nossas metas somos nós mesmos. E graças a Deus, a SOMAL, né, junto com as entidades também que fazem as associações militares, a gente tem pensado nisso, pensado em propostas, em planos. E as instituições, polícia e bombeiro também, eu vejo esse semblante hoje no alto comando das instituições. Então, hoje, a nível estadual, independente da preferência do eleitorado, que o voto e a soberania, a democracia, ela tem que ser estabelecida e respeitada sempre, né? Aquele que chegar lá, como eu disse, devemos a ele lealdade por ser o nosso comandante e chefe das forças militares estaduais. A nível de estado, a gente tem vários projetos para a gente propor, para conversar, tanto é que entregamos a todos os pré-candidatos que foram lá, conversamos e iríamos entregar agora no segundo turno. E iremos fazer isso, tanto ao governador Paulo Dantas, que está buscando a reeleição, como ao candidato Rodrigo Cunha, que também estão disputando o segundo turno. A nível federal, da mesma forma. Temos Jair projetos, Bolsonaro e o Lula. O Lula. Então, temos projetos importantes lá na gaveta, no forno, que é a Lei Orgânica das Polícias Militares, que está pronta para ser votada. Prioridade zero. Estamos aguardando uma coisa inédita nos últimos 30 anos. A DEPOL Nacional caminhando junto com a Federação Nacional das Entidades Oficiais Militares do Brasil, que é a FENEM. Juntos, o presidente da DEPOL Nacional, o delegado Rodrigo Latesa, e o coronel Marlon da FENEM, junto naqueles projetos que a gente pode dar realmente uma alavancada para a segurança pública, no fortalecimento da segurança pública. Reforma do Código de Processo Penal, reforma do Código de Processo Penal Militar, né, a reforma do próprio Código de Processo Penal Civil. Então, a gente está buscando legislações, né, juntamente com a bancada que nós conseguimos manter uma bancada e até aumentar um pouco a bancada federal no Congresso. Então, que isso que nos dignifica, isso que nos dá essa esperança. E outra, para as instituições, para a gente falar aqui, abrir um parênteses naquela questão da estrutura. Hoje nós temos um Fundo Nacional de Segurança Pública, que está lá. E vocês querem? Com bastante recurso. Nós temos aqui alguns convênios também através do Fundo Estadual de Segurança Pública. Então, às vezes, o que nos falta é projeto. Então, hoje a mentalidade das instituições militares é fazer projetos em todas as áreas. Na área de investimento nas suas estruturas, na área de investimento da educação continuada por militares estaduais, que isso é muito importante, e na área da assistência social, médica e social para os militares estaduais. Então, tenham esperança, né? Saibam escolher, né? Não escolham pela vontade alheia, escolham pelos seus próprios raciocínios, como a gente chamou essa sabatina, que era justamente para dar à faculdade dos militares estaduais
ouvir as propostas democraticamente de todos os candidatos, sem paixões e sem cores partidárias, para assim você ter a sua racionalidade na hora do voto. 2.300.000 eleitores, entre eles os policiais militares, civis, policiais civis, bombeiros. E a família militar, eu digo sempre, é uma família muito diferenciada, porque é uma família muito coesa. Hoje nós temos, entre ativos, policiais e bombeiros, próximo a 9.100 homens. Aí você coloca os nossos veteranos aí, a gente está chegando perto de quase 8.000 homens na reserva e na reforma. E nós temos também as nossas pensionistas. Sim. Né? Aí, então você chega numa massa aí de quase 20.000 pessoas fora os seus dependentes. O que o senhor dá para assegurar? Teremos. O primeiro turno foi tranquilo. Nós estamos chegando ao final. O que o senhor diria para os eleitores de Alagoas? A Polícia Militar estará na rua garantindo a democracia? É a nossa missão constitucional. Por mais que às vezes tenhamos ilações, por mais que às vezes haja desvio de conduta de A, de B ou de C, mas sempre serão as minorias. No seu todo, a corporação está aí para fazer o seu papel constitucional, de fiscalizar, de garantir a paz social, a segurança pública de todos os alagoanos. Então, como tivemos um primeiro turno dentro da normalidade, o segundo turno não será diferente. Ou como qualquer outra atividade em que os militares estaduais são instados a fazer o seu mistério. Olha, gente, eu vou falar para vocês sem medo de errar. Eu conheço o Coronel Paes há algum tempo, uma pessoa que eu tenho uma estima, e ele lembrou o tempo da nossa amizade outro dia, que eu nem lembrava quando nós nos conhecemos, mas é um tempo bem... Geralmente, quando o famoso conhece o fã, aí a gente que lembra dos amigos. Ele está falando... Eu também sou fã do profissionalismo do Coronel Olegário Paes. Eu acho interessante, se alguém das assessorias com certeza está gravando esse programa, leve para o seu candidato a governador, para o seu candidato a presidente da República. Está aqui o pensamento da Polícia Militar. Ela não quer ser mais aquela polícia do bilhetinho, do favorzinho, do remanejamento, da punição. Você não me agradou, vou te jogar lá do sertão, ou do sertão vou te jogar para a capital. Que é a Polícia de Estado. É importante lembrar, eu sempre gosto de destacar isso, que qualquer um que for eleito, o patrão somos nós. Muito obrigado, Coronel. Perfeito.